Boa noite. Nós estamos aqui realizando essa segunda live para tratarmos do processo que está se dando aqui no Amazonas para a instalação para a eleição do Conselho Estadual da Igualdade Racial do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas, ele tem uma legislação que protege a identidade dos mestiços. E como vocês sabem, no Brasil está havendo uma política de eliminação do mestiço, né, de classificação do mestiço como negro. E isso tem causado, e por isso a existência do movimento mestiço e associação de mestiços tem sofrido reação de grupos negristas, né, grupos que não aceitam que nós, os pardos, nos identifiquemos como distinto dos negros. Eles querem impor sobre nós a identidade negra. Só que no Amazonas, o movimento Nação Mestiça, o movimento Pardo Mestiço Brasileiro, ele conseguiu a aprovação de diversas legislações que reconhecem o mestiço como um grupo étnico e como uma identidade distinta dos negros. E algo que foi feito também na legislação do Amazonas foi o seguinte: foi estabelecido na legislação do Amazonas que onde houvesse uma vaga para a representação de outros grupos étnicos ou raciais, fica também assegurada a representação do mestiço. E o que acontece com isso? Quer dizer, no estado do Amazonas, se houver uma vaga, por exemplo, para um conselho em que haja uma representação para negros, fica assegurada também a representação para os mestiços, né? Uma representação separada, uma representação independente. Isso, obviamente, causa incômodo a esses grupos. Pois bem, uma das consequências disso é que esses grupos eles procuram arranjar maneiras de modo que não seja aplicada a lei do mestiço. Por exemplo, no caso da cultura, eles colocaram apenas uma vaga para grupos étnicos, porque uma tentativa de inviabilizar a aplicação da lei. Pois bem, então no Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Estadual da Igualdade Racial no Amazonas, a diretoria nunca tomou posse. Quer dizer, houve uma eleição mas ela não chegou a ser tomada posse, os que foram eleitos. E nessa nova edição, eles fizeram umas regras que não só aumentam a representação dos negros, das 13 vagas para o Conselho Estadual Racial, 9 são para grupos negros. Você tem vagas para movimentos negros, vagas para mulheres negras, LGBT negro, religiões de matrizes africanas, quer dizer, capoeira, que apesar da capoeira ser algo que tem recebido diversas influências, no caso também eles associam isso com a questão dos negros. Pois bem, das 13 vagas, 9 ficam ligadas a movimentos negros e 4 não. Uma fica para mestiços, outra para caboclos, outros para povo judeu e outros para indígenas. Para povos indígenas. Bem,
Além disso, como se isso não fosse suficiente, eles colocaram também no edital publicado diversas regras que praticamente entregam para os movimentos negros decidirem qual seria o representante dos mestiços. Por exemplo, no edital publicado, eles colocaram que o representante da organização habilitada deverá votar em todos os segmentos, categorias, em pelo menos uma organização em cada segmento, categoria. Quer dizer, eles colocaram isso no edital. Nós até enviamos uma carta já para o secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o senhor William Alexandre da Silva de Abreu, defendendo uma modificação, uma nova publicação do edital, retirando essa e algumas outras alterações que a gente vai comentar aqui. Mas foi publicado agora uma portaria da Sejusc, simplesmente adiando a eleição. Isso aí houve uma reunião e nessa reunião foi decidido adiar as eleições por um mês, mas pelo conteúdo dessa portaria, o que está contido no edital não foi modificado, ou seja, nossos comentários, os comentários do movimento mestiço sobre a questão da eleição do conselho não foram acatadas, pelo visto. Pois bem, uma das coisas é esta, que os segmentos não só vão votar nos seus segmentos, como vão votar no segmento dos outros, o que mostra o desejo de movimentos negros decidirem quais deverão ser os representantes dos mestiços e dos caboclos. Pois bem, no edital também consta que a organização que for candidata, para você se inscrever, deverá apresentar uma carta de indicação elaborada por uma organização, Articulação Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Isso aqui acontece muito aqui no Amazonas, quer dizer, como a nossa lei é estadual e nós temos legislação municipal, eles normalmente, quando é conveniente, colocam critérios de nível nacional. Tentam dizer, olha, vamos resolver esse problema de vocês lá em Brasília, é preciso mudar a lei lá em Brasília. Quer dizer, colocam esse tipo de regra. E aqui eles estão pedindo uma carta de indicação elaborada por uma organização, Articulação Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Quer dizer, vejam que eles vão analisar essa carta. Se eles não aceitarem bem a entidade, eles não vão, eles poderão dizer, não, nós não reconhecemos essa entidade aqui como sendo nacional. Mas, de qualquer maneira, essas articulações nacionais de igualdade racial, em geral, elas estão na mão de negristas. Ou seja, eles sabem que para nós, do movimento pardo mestiço brasileiro, do movimento mestiço, é difícil obter esse tipo de carta. Outro detalhe, dois detalhes também que se destacam nesse edital, é que ele não exige estatuto da instituição. Quer dizer, ou seja, o que deixa a decisão sobre quem deverá compor o conselho a critério da organização, da comissão eleitoral. E depois nós vamos comentar sobre essa questão da comissão eleitoral. Pois bem, e também eles não pedem também a existência de CNPJ. Ou seja, a pessoa pode chegar, criar uma entidade, e nessa entidade não vai existir formalmente como pessoa jurídica. Quer dizer, enquanto uma organização como a Nação Mestiça tem custos, tem gastos para manutenção da instituição, para manutenção do seu CNPJ, a declaração de imposto de renda, todos esses trâmites legais que tem para você manter uma associação. É uma associação que não tem nenhum desse tipo de custo, e ninguém sabe nem, que não se tem ao certo que data ela surgiu, pode chegar lá e dizer, não, estou aqui para representar os mestiços, e ficar a critério da comissão eleitoral aceitar ou não. Pois bem, então existe esse elemento. E na comissão eleitoral também,
eles colocaram entre as entidades que constituem a Comissão Eleitoral a Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, a Ordem dos Advogados do Brasil, a política dela que ela tem apresentado para a questão racial e étnica tem sido negrista. Aqui no Amazonas mesmo aconteceu isso. Havia um projeto de lei para a instituição do Estatuto Estadual da Igualdade Racial no Amazonas. Nesse projeto de lei, foi colocado, a pedido do Nação Mestiça, a pedido da Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia também, foi acrescido caboclos e mestiços no texto, para que o Estatuto Estadual incluísse também mestiços e caboclo. E como isso não agradou os grupos negristas, E quando o projeto já estava na beira da sua última votação, quer dizer, apareceu uma carta da OAB, de um órgão da OAB daqui do Amazonas, dizendo que não conhecia muito bem o problema, dizendo que não estava muito a par do problema, mas pedia mais tempo para debater o assunto. Quer dizer, e essa carta serviu como pretexto para não ser aprovado o Estatuto Estadual da Igualdade Racial do Amazonas, que continha mestiço e caboclo no texto. Quer dizer, depois disso, na própria Sejusc, começaram a fazer reuniões para fazer um novo projeto de lei. E nesse novo texto eles excluíram o mestiço e caboclo. Quer dizer, então a OAB ela tem um histórico de participação nessa questão. E o histórico de participação da OAB nessa questão é contra os mestiços. É defendendo a ideologia negrista, a ideologia de que pardo seja negro. Quer dizer, essa é a política racial da OAB. Quer dizer, hoje em dia, infelizmente, a OAB, que era uma organização que a pessoa cujo nome causava muito respeito, hoje em dia já não tem causa já uma certa desconfiança, porque para nós, do movimento mestiço, que vimos a OAB atuar contra nós não temos motivo para confiarmos mais no selo OAB. Quer dizer, obviamente, numa instituição como ela, existem pessoas de diversos modos de pensar, diversas ideologias. Então, mas essa ideologia que predomina nesse departamento que cuida da questão racial e étnica tem sido um discurso negrista. Pelo menos é o que tem acontecido aqui no Amazonas. Quer dizer, a atuação da OAB no Amazonas prejudicou a questão do mestiço e do caboclo. Pois bem, e diz aqui uma outra instituição também, que era um núcleo que cuidava de assuntos afro-brasileiros e indígenas da Universidade Federal do Amazonas, quer dizer, um núcleo. E a Universidade Federal do Amazonas também, infelizmente, ela, em pleno estado do Amazonas, ela não tem uma atuação de defesa do mestiço da Amazônia. Quer dizer, a política, quando a gente vê os trabalhos que vem da Universidade do Amazonas, não vou dizer todos, que eu nunca li todos, quer dizer, em regra, eles seguem também uma linha indigenista, uma linha negrista. Essa é a atuação. Mas é sabido, a presença da esquerda, a presença desses grupos dominando órgãos culturais, órgãos acadêmicos é conhecida. Então, em pleno estado do Amazonas, no caso dela também não é exceção. Então, esse vídeo aqui, ele tem o objetivo disso, de tratar sobre esse problema. O Wilson da Guarda Miranda pergunta aqui se o Ministério Público Federal também. O Ministério Público Federal, ele tem, na realidade, esses quadros, eles têm os quadros que trabalham no Ministério Público Federal, em geral, eles têm uma formação negrista. Eles têm uma formação negrista. O Ministério Público Federal, por exemplo, tem um departamento que cuida da questão dos indígenas. E lá, pela legislação, até pela legislação federal, o Ministério Público deve defender os interesses dos índios. Quer dizer, o que já mostra a parcialidade. A esquerda conseguiu colocar isso na Constituição Federal. Está lá na Constituição que o Ministério Público deve trabalhar para defender os interesses dos indígenas. E uma boa parte do Ministério Público Federal, e não só uma boa parte, mas eu acho que uma boa parte da formação até acadêmica brasileira, desconhece essa questão de mestiço. Na nossa legislação, temos uma legislação índia, indigenista, que cuida dessa questão de índios. Tem uma legislação que já cuida dessa questão de negros, mas praticamente você não tem uma legislação
que cuida da questão de mestiços. A legislação que introduz o mestiço no sistema praticamente foi criada pela Nação Mestiça. A exceção daquela legislação que até nós citamos no último vídeo, que é um decreto da época do Império, de 1055, e uma lei de 1946, que cita mestiços. Uma lei da época de Dom Pedro II e uma lei da época do presidente José Linhares, que citam mestiços. Essa é a única legislação que nós, do Nação Mestiça, encontramos como legislação federal citando o mestiço. Federal não, a nível nacional. O decreto número 426, de 24 de julho de 1845, que fala sobre a questão das populações mestiças que viviam em aldeamentos, do aldeamento dos índios, junto com os índios, e essa lei é um decreto-lei 8580, de 8 de janeiro de 1956, que trata sobre o alistamento de brasileiros residentes em zonas sertanejas, que fala sobre a admissão de índios ou mestiços. Quer dizer, são duas leis de âmbito nacional, um decreto-lei e um decreto, que citam o mestiço literalmente. Existem documentos da época colonial que faz referência a mestiço, mas o que nós encontramos no período já do Brasil independente foram essas duas legislações. Mas aí tem algo que é importante. Aqui o Wilson Miranda comentando que o censo é feito na autodeclaração, não é pelo fenótipo. Isso é uma observação importante. Porque nós do movimento Nação Mestiça, nós trabalhamos como um grupo étnico. Quer dizer, nós não adotamos o critério de aparência. Até porque o próprio censo brasileiro nunca adotou o critério de aparência. O censo brasileiro, o termo pardo, ele é dirigido a mestiços. Pode ser mestiço de índio com branco, que foram os primeiros mestiços que existiram no Brasil, mestiço de índio com preto, escafuso, preto com branco, amarelo com branco, amarelo com preto, amarelo com índio. Quer dizer, qualquer tipo de mistura racial, de cor ou raça, é pardo, é independente da aparência. E o Nação Mestiça também adota esse critério. E aí existe outra questão de por que esse esforço todo deles impedirem a presença de mestiços em conselhos, como um grupo próprio. Porque a nossa existência mostra a falácia. Mostra a falácia de toda essa história de que pardo seja negro. Quer dizer, então, enquanto você fica naquele debate acadêmico em que a esquerda predomina, enquanto a coisa fica só na discussão, ele tem um aspecto. Mas quando a coisa passa a ser diferente, quando a pessoa diz, olha, eu sou mestiço, você não vai me aceitar como mestiço, você vai querer impor a sua vontade sobre mim, eu sou um grupo étnico, você vai querer eliminar a minha etnia, daí sim, quem tenta impor a identidade negra passa a ter o papel de um genocida, quer dizer, que quer eliminar um grupo étnico, uma identidade étnica. Por isso que nós, Nação Mestiça, além pelo fato óbvio de nós termos uma etnia mesmo, nós defendemos que nós mestiços devemos nos organizar como uma etnia, não por aparência. Não por aparência. A gente até fala isso, que eu fiz esse comentário, que o Moisés, quando foi selecionar o povo hebreu para livrar ele da escravidão, ele não procurou hebreus que tivessem cara de hebreu. Ele procurou hebreus que aceitavam a lei de Deus. Você aceita? Aceita. Então você é do povo. Se você não aceita, você não é. Quer dizer, o critério ideológico, porque a etnia é isso, a etnia é como uma família. Nós, mestiços, somos parentes dos outros. Quer dizer, o caboclo ele é parente do mulato porque o branco português os torna parente. Ele cria esse parentesco entre eles. Quer dizer, e da mesma forma, quando um amarelo se mistura com o branco, também ele torna-se parente também. Quer dizer, nós somos uma grande família unificada pelo processo de formação da nação brasileira. Então isso é a questão étnica. Quer dizer, nós somos uma grande família. E o Nação Mestiça tem esse trabalho de reunir essa família de mestiços para que nós nos confraternizemos como etnia, como povo, como etnia, e para que nós defendamos os nossos direitos. Então, essa questão, infelizmente, o Ministério Público Federal, ele tem tido uma atuação muito fraca nessa questão.
né? Não só por uma questão de ideológica, como falei, de algumas pessoas, como também por talvez um certo desconhecimento de legislação, porque em outros países do mundo já conhecem o mestiço como etnia, e na própria legislação brasileira você vê um registro desse tipo. Nós podemos observar aqui também que, só para vocês terem uma ideia, nossa lei do dia do mestiço, uma lei do dia do mestiço, foi a lei 3.044 de 2006. Nessa lei, ele consta que, parágrafo único, fica assegurada a representação mestiça em órgãos públicos, conselhos, conferências, fóruns e outras instâncias de controle social que possuem participação de grupos étnicos, raciais e culturais. Exatamente. Então, se houver uma vaga para negro, deve ter uma vaga para mestiço. E é isso que nós, os pardos, temos que fazer. Às vezes a gente vê pardo aí querendo escurecendo a pele, querendo parecer preto para poder ir atrás de vaga, né? Uma ação assim, pessoal, em vez de atuar como grupo, em vez de atuar como conjunto, né? A primeira coisa que nós mestiços temos que fazer é defendermos que seja mudada, que haja uma emenda supressiva sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que classifica pardo como negro. Quer dizer, é preciso que algum deputado, né, há vários deputados aí que nós temos escutado falando sobre que o Brasil é um povo mestiço, miscigenado, né? Então é importante, né, que esses deputados, né, eles podem muito bem apresentar um projeto de lei bem simples, simplesmente alterando o inciso 4º do parágrafo do artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial. Simplesmente tire pardo daquela classificação, que agora em diante, população negra é aquela que se autodeclara como preta. Quer dizer, se alguém quiser ir atrás de cota racial, que diga, não, eu sou preto, eu quero a cota racial. Quer dizer, e nós, os pardos, havendo cota racial, os pardos que quiserem defender as suas vagas, quiser, olha, se houver vaga para preto, tem que ter vaga para pardo também. Porque nós somos contra cota racial. Nós, nação mestiça, somos contra a cota racial. Mas se existir cota racial, nós, os pardos, né, as merecemos. Quer dizer, ou acaba com todas as cotas raciais, não tem cota racial para ninguém, mas se tiver cota racial, nós, os pardos, as merecemos. Quer dizer, por quê? Porque existem dados estatísticos, existe também um mito que foi criado no Brasil de que preto tem uma situação necessariamente pior do que pardo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quer dizer, até porque uma boa parte da população preta no Brasil, ela vive em grandes centros urbanos. E grandes centros urbanos, bem ou mal, né, as pessoas têm uma certa renda. E a população parda, grande parte dela vive em área rural. Quer dizer, e às vezes essa população tem um poder aquisitivo menor do que a preta. Quer dizer, quando nós falamos aqui no vídeo anterior, quer dizer, existem dados que mostram que os homicídios contra pardos têm crescido, enquanto que de pretos têm diminuído. Quer dizer, o dia desse eu vi um documento que mostrava que os pardos têm um percentual de pardos que tem plano de saúde menor do que o de pretos, que tem plano de saúde, percentualmente. Quer dizer, então, a pessoa é contra, né, nós somos contra cotas raciais. Mas se existe cota racial, vamos debater se é o preto ou se é o pardo que merece mais. E aí surge uma questão, né, da questão das cotas, porque criou-se esse critério. Vejam bem as pertenças do pessoal. As leis de cotas, elas não prevêem tribunal racial, elas não existem na lei de cotas. Isso aí, as universidades simplesmente criaram. Sobre essa história de autonomia universitária, começaram a legislar, coisa que não existe, quer dizer, implantar coisa que não existe, como a questão de tribunal racial. As cotas raciais, elas não existem, elas não prevêem, a lei de cotas não prevê esse tribunal racial. E esses tribunais raciais implantados aí, eles são dominados pela esquerda. Ora, essa mesma legislação diz que o critério a ser adotado para alguém se classificar como preto ou como pardo tem que ser segundo o critério do IBGE. Ora, o IBGE não tem tribunal racial. O IBGE ele só admite a autoidentificação. Quer dizer, então cria-se
Como é que você... Há uma contradição em você dizer que o critério é do IBGE e o outro inventar um novo critério, que seria o do Tribunal Racial, coisa que o IBGE não adota. Então, obviamente, nós defendemos, né, como nós dissemos, nós somos contra cotas raciais, nós somos contra tribunais raciais, e nós achamos que, se existe cota, tem que ser por autodeclaração e deve se obedecer o mesmo critério adotado pelo IBGE, que é da autodeclaração. Até porque não é adotado isso, por exemplo, os índios. É curioso, né? Como quando chega para o pardo, vem essa história de aparência. Mas a gente não vê o pessoal pedindo isso para os índios. Eu nunca vi o pessoal do movimento negro, né, questionando a questão dos índios. Não, isso aí não é... Isso aí tem aparência de preto. Né? E eu já vi muitas pessoas aqui que dizem que são índios e tem aparência mais de preto do que de índio. Você encontra no Nordeste uns caciques, lá, umas coisas que você fisicamente lembra mais um preto do que o índio. Índio de cabelo enrolado, de cabelo crespo, igual o meu. Quer dizer, ou seja, pelo que eu saiba, índio tem cabelo liso. Mas lá no Nordeste você às vezes encontra, e até aqui na Amazônia você já viu umas figuras dessas também. Que você encontra umas pessoas que são pretas, de aparência preta e de escura, e dizem que são índias. E nunca vi os movimentos negros, né, reclamarem delas. Agora, quando aparece uma pessoa lá com aparência branca, dizendo que é parda, daí não. Daí vem aquela coisa de, não, isso é um fraudador, esse é um enganador, né, e assim por diante. Quer dizer, então o nosso posicionamento é contrário aos tribunais raciais, mas não basta eliminar os tribunais raciais, isso é muito importante. Porque tem pessoas que, infelizmente, é uma coisa chata a gente falar isso, né? Existem pessoas que, infelizmente, elas pensam só no seu próprio interesse. Quer dizer, tem pessoas... isso me lembra até a questão da época da escravidão, né? Quer dizer, havia muitas pessoas que lutavam contra a escravidão, na época da escravidão, mas lutavam contra a sua escravidão. Quer dizer, muitos pretos naquele tempo, né, e também escravos, mestiços e tal, que lutavam contra a escravidão, mas lutavam porque eles não queriam ser escravos. Daí iam para quilombo e tudo mais para tentar se livrar da escravidão. Mas, se eles conseguissem a alforria, não tinha um problema nenhum em eles conseguirem escravos, se pudesse ter escravos também. Quer dizer, aqui, infelizmente, nós vemos muitas vezes esse tipo de postura na questão das cotas raciais. Né? Tem pessoas que são contra cotas raciais porque elas não têm direito à cota racial, mas elas não acham problema nenhum demarcação de território racial. E até apoia. Tem gente aí que é contra a cota racial e tal, mas daqui a pouco está lá a mesma pessoa apoiando o território racial. Quer dizer, por quê? Não, isso não mexe no meu interesse. Então, pode demarcar terra, pode expulsar os pardos daí, pode expulsar o pessoal, mas se eu for na universidade, chegar lá e tiver alguém pegando a minha vaga, daí não, daí não pode. Daí não pode, daí é injustiça, aí é racismo, todos nós somos iguais perante a lei. Então essa questão, né? Uma pessoa, quem é contra cota racial deve pôr coerência contra o tribunal racial também. Quer dizer, é aquela questão de, vou puxar o braço só para minha sardinha. Porque se nós atuarmos dessa maneira, nós nunca vamos conseguir nos livrar dessa questão. E aí eu deixo de novo essa mensagem para os deputados, quer dizer, federais, que quiserem apresentar um projeto desse. Existe um projeto já em tramitação que retire os tribunais raciais. Bom, é bom, porque eu também sou a favor da eliminação do tribunal racial. Ainda que o projeto apresentado, eu li o projeto apresentado, né, ele vem num linguajar negrista. Quer dizer, o projeto contra os tribunais raciais, ele usa o mesmo linguajar dos negristas. Quer dizer, ou seja, é quase como dizer assim, não queremos tribunal racial, mas não tem problema de pardo continuar a ser classificado como negro, não. Daí não dá. Daí a coisa complica, porque o grande problema dessas leis é que elas estão feitas para dividir racialmente o povo brasileiro. E não só racialmente, o objetivo deles é muito maior. Eles vão querer dividir, já fizeram agora, através do legislativo, dividir os políticos, os candidatos por cor e raça. Depois eles vão querer também dividir os eleitores por cor e raça. Esse é o objetivo deles. O objetivo deles é esse, fazer com que no futuro os pretos votem nos pretos, os brancos votem nos brancos, os índios votem nos índios, assim por diante. E aí surge algo curioso. Como eles somam pretos com pardos, em tese, a maioria das vezes, para deputado federal e para senador, vai ser dos negros. Quer dizer, parece que a pessoa precisa atentar isso. Quer dizer, então, qual é o esquema no futuro?
né, eles criam cotas para deputados de acordo com a classificação da população, né, para deputados federais e para senadores, para deputados estaduais, vereadores, assim por diante. Os negros só poderão votar em negros, ou em negros entre aspas, né? Quer dizer, só poderão votar em negros, os brancos poderão votar em brancos, os índios poderão votar em índios, de modo que os negristas vão dominar a política brasileira, aí que eles querem chegar. E se alguém não enquadrar no padrão deles, eles vão fazer como eles fazem na universidade, que a pessoa já está até fazendo o curso, daí chega lá, o pessoal diz, não, nós descobrimos que houve um equívoco, nós estamos revendo aqui, você não é negro, a gente pensava que você era, mas você não é. Então você vai perder sua vaga. Quer dizer, isso vai acontecer. Quer dizer, então, infelizmente, muitos políticos não perceberam isso. Muitos políticos não atentaram ainda para isso. Né? O objetivo dele vai ser dividir também os eleitores. E vão colocar os tribunais raciais para selecionar quem pode ser candidato ou não para aquela vaga. Quer dizer, então vai ser uma democracia de faz de conta. Quer dizer, e aí nós repetimos aquilo, que isso aí não é novo. Na África do Sul, na Constituição da África do Sul de 1983, havia esse critério. Havia a vaga dos brancos, que votavam só em brancos, havia a vaga dos indianos, que só votavam em que eram eleitos só pelos indianos, e a vaga dos mestiços, que eram eleitos só por mestiços. Quer dizer, havia esse critério, e é esse o padrão que eles querem fazer aqui. Quer dizer, era uma coisa extremamente justa. Os mestiços acabaram com o tempo também tirado dos mestiços e tirado também dos indianos. Mas o direito dos mestiços também era extremamente limitado, era uma coisa quase que figurativa que havia lá. E depois que o regime do apartheid acabou e os pretos tomaram o poder, agora os pretos estão provocando genocídio de branco lá, né? Tá tendo os pretos não, né? Tá havendo genocídio de brancos por muitas pessoas pretas, por muitos negristas lá na África do Sul, e também discriminação contra mestiços. Está havendo um deslocamento de populações de pretos para a província do Cabo, que é a província que tem uma maioria de população mestiça. O objetivo disso é tornar a província do Cabo os mestiços minoria, e os pretos também maioria na província do Cabo, que é a única província que eles não são maioria. Quer dizer, então os mestiços saíram do racismo do apartheid, o racismo supremacista branco do apartheid, e caíram no racismo supremacista preto, que é hoje da África do Sul regida pelo Congresso Nacional Africano. Quer dizer, então ocorre isso. Uma questão que a gente fala muito aqui também, e aí a gente chama a atenção dos mestiços, é a questão do que eles chamam de fraudadores de cotas. A questão é que o próprio sistema de cotas ele foi produto de uma esperteza. Quer dizer, um pardo de aparência branca que chega lá para reivindicar a vaga dos pardos, ele não está fraudando. Ele está reivindicando aquilo que é direito dele, porque pardo não se define por aparência. Um pardo ele pode ter aparência branca. O pardo ele pode ter uma aparência de amarelo. O pardo pode ter um rosto parecido com o de índio. Aqui no Amazonas tem pessoas que pela aparência não dá para você saber se ela é índia ou se ela é cabocla, pela aparência física. Quer dizer, porque é muito parecido. Quer dizer, então não existe essa questão do pardo, fraudador de cotas do pardo, porque ele tem aparência de negro. A fraude é o contrário. Quer dizer, se existe uma fraude, se houve fraude, foi quando o pessoal pegaram o projeto de lei de cotas raciais, o projeto todinho tramitou, dizendo que as vagas eram para negros e pardos, e quando chegou na última hora para aprovar o projeto, o senador Paulo Paim tirou o negro e colocou preto, para poder dizer que preto e pardo são negros. Se houve fraude, foi esse tipo de coisa. Fraude é você pegar a vaga, alguém se autodeclarar como pardo, alguém de aparência branca se declarar como pardo, ou de aparência de caboclo se declarar como pardo, e essa declaração dele servir para aumentar a vaga nas cotas raciais, depois essa pessoa de aparência branca, ou de aparência de caboclo, ou mesmo de mulato, claro, vai lá reivindicar a vaga e é tratado como se fosse um espertalhão querendo tomar a vaga. Quer dizer, fraude, e eles ficarem com essa vaga. Quer dizer, eles ficarem com essa vaga, porque aí se existe fraude, é esse tipo de fraude. Mas a fraude de um pardo ir lá dizer que reivindicar a vaga dos pardos não é fraude. Um pardo de aparência branca ou de aparência cabocla. E é nisso que também nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nós, os pardos, entramos
na conversa dos movimentos negristas, né, da propaganda do movimento negro. Eu já vi muitas pessoas que são contra cotas raciais acusando os outros de fraude. Quer dizer, os negristas expulsam lá o pardo de aparência branca, daí tem lá aquele pardo também que não gosta de cota racial e pega e chama o pardo de aparência branca também de fraudador. Quer dizer, ele acaba colaborando com os negristas, em vez de ele pegar, não, né, defender que aquele pardo ocupe a vaga. Porque até para nós, para o movimento mestiço, para nós, para o movimento mestiço e para os pardos, é bom que esses pardos de aparência branca ocupem a vaga dos pardos. É bom que eles servem para desmontar esse absurdo de classificar pardo como negro. Até porque também existe outro critério, que se existe fraude até, é para você até chamar essa cota de racial. Por quê? Porque raça, a ideia de raça vem de origem, vem de raiz, de origem. A ideia de raça não está necessariamente baseada na questão de aparência física. A ideia de raça vem da questão principalmente de origem. A questão de aparência física é outra questão. Então, quando você usa a ideia de cota racial, e racial necessariamente não é raça, o mestiço é uma identidade racial e não é raça. Racial é adjetivo, não é substantivo. Quer dizer, quando você fala em cota racial, então o critério tem que ser racial, não critério por aparência. Não por critério por aparência. Então, coloque cotas fenotípicas, cotas de aparência, cotas para pessoas que aparecem com preto. Mas não é isso que está escrito lá. Quer dizer, então, o texto usado está dando uma falsa ideia. Então, se existe fraude, não é nesse caso de um pardo de aparência branca, ou de um pardo que não tem aparência de preto, um pardo com aparência de caboclo, de mulato, claro, que vai lá reivindicar a vaga. Então isso é muito importante. Agora fica de novo aqui, eu já tenho ouvido a falação de diversos deputados federais, elogiando a questão da miscigenação. Eu vou citar um aqui, não gosto de citar muito, porque a gente cita um, e os outros às vezes pode pensar que está pendendo para algum. A deputada Bia Kicis, já vi várias vezes ela falar em questão, nós somos um povo miscigenado. Então, deputada Bia Kicis, seria uma boa ideia a senhora apresentar um projeto desse, fazendo uma emenda no Estatuto da Igualdade Racial, tirando parte da classificação de população negra. Seria ótimo a senhora apresentar um projeto. Não tem problema se a senhora aparece com branca, não. Para nós não interessa se quem for apresentar esse projeto tiver aparência branca. Se o deputado Hélio Lopes também quiser apresentar o projeto tirando parte da classificação como negro, nós vamos achar ótimo. Para nós não interessa a aparência do político. Para nós interessa que se ele apresentar esse projeto para eliminar essa questão. Agora, isso é uma questão que a gente destaca, porque sem legislação, eu observo que com legislação nós temos toda essa resistência. Com legislação nós temos toda essa resistência, até com documentos internacionais reconhecendo a questão do mestiço. Eu estou até aqui com um documento da ONU, esse aqui é um documento da ONU, que foi enviado para a época do governo Lula, em que a ONU fala mesmo de cita mestiço no texto, perguntando sobre a situação das crianças mestiças. E que o governo Lula, na época, respondeu sobre a questão dos brancos e dos pretos. Dos brancos e dos negros. Na tradução para o inglês eles colocam como black. Quer dizer, o importante nessa questão é que seja modificada a legislação. Nós defendemos que as cotas sejam para pobres. Isso é uma coisa também que a Nação Mestiça defende. Porque, obviamente, que é a população mais atingida nessa questão. Até porque a gente paga imposto para a escola pública, o ideal é que todo mundo fosse para a escola pública. É uma pena que a pessoa tenha que pagar a escola particular. Quem pode pagar a escola particular? Eu, pessoalmente, sempre estudei em escola pública toda a minha vida. Até a universidade que eu fiz foi pública. E naquele tempo não tinha cota racial, não. Quer dizer, agora as pessoas que estudam em escola pública, elas têm realmente uma educação de, infelizmente, menor qualidade. Quer dizer, umas coisas que ajudaria a compensar isso é que as cotas raciais fossem para as pessoas com renda menor, mas não por questão de classificação de cor e raça, e muito menos com o que a gente sabe muito bem, que o objetivo disso. Porque o objetivo dessa questão é uma questão importante, e tem a ver até com o que a gente está falando aqui. É quando você troca um critério objetivo por um critério subjetivo de um tribunal. Por exemplo, nesse caso aqui do Amazonas, está acontecendo isso. Em vez eles não pedem estatuto. Na lei que estão pedindo aqui no Amazonas, para se candidatar
ao Conselho Estadual da Igualdade Racial, eles não pedem CNPJ, que é algo positivo. Você tem CNPJ ou você não tem. Eles não pedem estatuto, você tem estatuto, no seu estatuto consta que você vai defender essa causa, a questão desse grupo ético, racial, desse grupo aqui que está coisa, não tem. Mas colocam uma carta, uma avaliação, umas fotos para saber se a pessoa tem atuação na área, ou seja, coisas que permitam um tribunal decidir. Então a questão desses tribunais é isso, é para que eles da esquerda, eles os negristas, possam decidir quem entra e quem sai. Eles não querem critérios objetivos. E pobreza é um critério objetivo. Está aqui, qual a sua renda? Sua renda é tanto? Tá, então você tem direito a essa cota. Sua renda é tanto, infelizmente você não tem direito a essa cota. É um critério objetivo. A esquerda não quer critérios objetivos, ela quer critérios vagos desse tipo para poder manipular. Por isso, e isso é um dos motivos também de nós, do Nação Mestiça, não adotarmos a aparência como critério. Senão você fica olhando, não, ele parece mestiço, não, ele não parece mestiço, não, o cabelo dele não é, não. O nosso critério é bastante objetivo. O critério do Nação Mestiça é qual? Você descende de mistura de branco, preto, índio ou amarelo, qualquer mistura desse, ou outro grupo que seja distinto, você descende dessa mistura? Descendo. Quer dizer, eu tenho um tataravô meu que era índio, e o meu outro, minha família era branca. Problema nenhum, meu filho, você é mestiço, não interessa se você parece branco. Você é mestiço. É bem objetivo, descende ou não descende. Quer dizer, agora, um critério que a gente coloca ideológico é a questão do pensamento, que é essa história de eu sou mestiço, mas eu também sou negro. Eu sou mestiço, mas eu também sou branco. Eu sou mestiço, mas eu também sou índio. Aí não. Ou é uma coisa, ou é outra, porque você não pode ser puro e ser misturado. Ou tu é azul, ou tu é amarelo, ou tu é verde. Verde, se você misturar amarelo com azul, sai a cor verde. Verde é verde, verde não é amarelo nem azul. Então, são esses dois critérios que a Nação Mestiça adota. Quer dizer, a questão da origem, a questão do objetivo, não dá para a gente inventar, e não dá nem para a pessoa desfazer, nós não podemos desfazer o nosso passado. Quer dizer, e a questão, no caso, ideológica, a pessoa se identificar como mestiço etnicamente, ideologicamente, porque aí existe o critério étnico. Porque não adianta a pessoa dizer, eu sou miscigenado e vem aqui um negrista para dentro do Nação Mestiça, com essas ideias dele. Ver um país da vida, alguém com uma mentalidade de um país da vida, de um vicentinho da vida, de uma pessoa dessa ideia. Quer dizer, para nós não somos um movimento simplesmente miscigenado, somos um movimento étnico. Mas aí fica a informação, inclusive para os ministérios públicos, saber o que está se passando aqui no Amazonas. E para a ministra Damares Alves. A ministra Damares Alves, ela tem que tomar uma atitude nisso, porque ela é responsável pela política de igualdade racial no Brasil. A ministra Damares Alves, ela tem uma grandes qualidades, eu pessoalmente tenho uma grande admiração por ela, por muitas coisas que ela faz, mas em questão de política de igualdade racial, ela tem mantido a política do governo do PT. É como se Pardo não existisse. Quer dizer, nós fizemos um pedido de audiência com a ministra Damares Alves, a Nação Mestiça pediu, mostramos um leque de problemas sobre a questão do mestiço e até agora não foi marcada essa audiência com ela. Então, ministra Damares Alves, fica aqui, mais uma vez, a solicitação para que a ministra marque conosco, escute o problema dos pardos mestiços. Não siga, não mantenha essa política ideológica do PT na administração do presidente Bolsonaro, no qual nós votamos exatamente para romper com a ideologia do PT e de outros grupos semelhantes. Falar que o Brasil é um país miscigenado, falar que é um país, todo mundo, coisa é muito bonito, mas é importante termos legislação e trabalho efetivo para protegermos a nós, os mestiços. Então, fica aí essa mensagem e pedimos aos mestiços, aos pardos, a todas as pessoas que são contra o racismo, independente da sua origem, que divulguem este vídeo. Então, boa noite, a miscigenação une a nação. A mestiçagem unifica o Brasil e o Brasil unifica a mestiçagem. Boa noite.